exemplo número 2 também é um exemplo retirado do Tipler e ele é o único exemplo que eu vou resolver através de sistemas matemáticos, tá? Nós vamos resolver por um método de sistemas que é aconselhável utilizar quando a gente tem circuitos de mais de uma malha e fontes nas malhas diferentes, tá? Como é o caso ali, eu tenho uma fonte de 12 volts em uma malha e eu tenho uma fonte de 5 volts, né? Eu tenho uma fonte geradora e eu tenho uma fonte receptora, né? Em malhas diferentes. Então, é aconselhável a trabalhar com as malhas e resolver isso por um sistema, tá? Então, vai ter problemas na lista resolvidos por sistema, e aí é bom se basear nesse exemplo para entender como resolver. O exemplo número 2, pessoal, tem uma questão na lista que se resolve da mesma maneira que eu vou resolver aqui no exemplo, tá? Que é um sistema matemático. Então, olha só, o problema é assim: determine a corrente em cada ramo do circuito mostrado na figura. Encontre a energia dissipada no resistor de 4 ohm em 3 segundos. Então, vamos começar pela letra A. A corrente em cada ramo do circuito, cada ramo, isso aqui é um circuito de mais de uma malha, tá? Agora eu tenho nós. E aí eu tenho vários pontos aqui, ó. Cada ramo por exemplo, AB é um ramo, BC é um ramo, BE é um ramo, CD é um ramo. Cada trecho aqui é um ramo do meu circuito, DE e assim por diante, tá? Então, o problema é saber todas as correntes. Eu vou desenhar minhas correntes, apesar de que está desenhado aqui, ó, do Tipler. Vamos ignorar e vamos aprender a desenhar, tá? Mesmo que esteja desenhado, porque, por exemplo, a questão da lista, eu não sei se está desenhada a corrente para vocês. Então, eu vou explicar como faz, tá? Para vocês não irem só se baseando aqui nos desenhos do autor. Então, lembra que quando eu tenho nós, olha aqui, ó, A não é um nó. A é um ponto, B é um nó. O que é um nó? O nó é a ramificação do caminho. Os meus nós, na verdade, aqui é B e E. O resto não é nó, são pontos. Tá? Então, não se baseiem que todos os pontinhos que tem na figura são nós. Na verdade, os nós são só as ramificações, B e E. Né? E eu já falei para vocês que a corrente, quando chega num nó, ela é obrigada a se dividir. Não quer dizer que vai se dividir igualmente, a menos que eu tivesse, por exemplo, se só tivesse resistor aqui, os dois fossem iguais, aí poderiam passar correntes iguais, mas a princípio não, eu tenho que calcular isso aqui, tá? Quando eu tenho só uma fonte, que vai ser o próximo exemplo, eu posso fazer o cálculo pelo circuito equivalente, tá? Mas aqui, como eu tenho duas fontes, não convém eu calcular a resistência equivalente, tá? Convém eu abrir essa malha aqui e contabilizar essas fontes individualmente. Então, eu tenho uma fonte que é a geradora e eu tenho uma fonte que é a receptora. Quem que é a geradora? Eu preciso definir isso para partir minha corrente. Eu preciso desenhar a corrente antes de fazer o cálculo. Lembra que a geradora é a maior. 12 volts é maior que 5. Então, essa aqui que eu vou chamar de ε1 vai ser a fonte principal. Essa aqui vai ser uma que consome. A seta é do menos para o mais. A seta é do menos para o mais. Tá? Então, ó, eu vou chamar isso aqui de resistor 1, vou chamar esse aqui de resistor 2 e esse aqui de resistor 3. Quando vocês resolverem, deem nomes para eu saber o que vocês estão se referindo, tá? Então, olha só, a corrente vai sair da fonte principal,
ela vai sair do positivo e ela tem que entrar no negativo. Então, a minha corrente sai do positivo, ó. Essa é a minha corrente principal aqui, né, que saiu da fonte. E ela vai encontrar o nó B e vai ter que se dividir na corrente que eu vou chamar de I1, porque ela passa por R1, e I2, que vai passar por R2, ó, R2 e I2. Então, essa corrente I se dividiu em I1 e I2, ó. O que chega no nó tem que ser igual ao que sai. Então, quando o I1 se juntar com o I2, eles vão formar I de novo, ó. Então, volta I. E casou com o que o Tipler tinha dito. Se vocês quiserem chamar essa I de I3 para ser com R3, ó, também dá para ser, tá? Na verdade, tanto faz. Então, vamos só para ser, ó, já que o I1 anda com R1, o 2 com R2, quem anda com R3 eu vou chamar de I3. Saiu I3, voltou I3, ó. Esse aqui é meu I3. O nome não importa. Então, mas eu sei, ó, olhando o desenho, vocês vão fazer o cálculo e vão dizer I1 vale tanto, I2 vale tanto, I3 vale tanto. Eu sei de quem vocês estão falando aqui, ó. Então, é isso que nós vamos fazer. As correntes dos ramos do circuito, vamos calcular I1, I2 e I3 e vocês vão saber, ó. DAB, quem passa é o I3. DBC, passa I2. Então, eu vou calcular I1, I2 e I3 e olhando a figura vocês vão saber dizer todas. Então, façam esse esquema que aí eu vou entender o que vocês estão dizendo. Mas olha só, se eu fizer o cálculo em uma malha, quais as possibilidades de malha que eu tenho? Tenho mais de uma malha, né? E lembram que eu calculo a corrente na malha fechada. Mas eu tenho essa malha aqui, ó, que tem I3 e I1. Eu tenho essa malha aqui, que tem I1 e I2. E existe essa malha externa aqui, ó. Qualquer caminho fechado é uma malha. Então, eu posso fazer o cálculo. Eu tenho três possibilidades. Eu vou abrir os três. Eu preciso de 2, mas eu vou abrir os 3 para vocês saberem fazer, tá? É um exemplo, malha direita e a malha externa. As 3 malhas que eu tenho. A malha esquerda é a primeira aqui, ó. Então, vou montar essa malha fechada, a soma de tudo vai ter que dar 0. Vou partir do ponto F e vou fazer aqui, ó. Lembra que eu que escolho o caminho, como que eu vou percorrer. Vou fazer aqui, ó. Então, vou passar pela fonte no sentido da seta, epsilon positivo. Ó, cheguei aqui, não tem nada, não tem nada. Cheguei em R1, vou passar no sentido da corrente. É menos IR. Só que olha que quem passa por R1 é I1, é menos I1 R1. Eu tenho que levar em conta que essa corrente aqui não é I simplesmente, é o I1 que passa por R1. Olha a nomenclatura, ó. Fiz a volta, ó. Quem passa por R3 é o meu I3, é menos IR, já que eu estou indo no sentido da corrente, menos I3, R3. Fechei a malha, então a soma disso tudo dá 0. Eu não conheço I1 e eu não conheço I3. Eu tenho 2 incógnitas. Eu quero calcular as correntes. Epsilon R1, R3, eu sei quanto vale, ó. Tá aqui na figura, ó. Tá? Fiquei com 2 incógnitas, eu não vou conseguir resolver essa equação. Então, eu vou partir para a malha da direita. A malha da direita, eu vou partir do ponto C e vou fazer a volta aqui, ó. Tá? É aleatório. Então, eu vou começar passando pelo resistor 2, no sentido da corrente, é menos IR, só que quem passa por R2 é o meu I2, ó. Passei pela fonte no sentido contrário, a seta, então é menos epsilon 2, né? Fiz a volta, ó.
Vou subir agora, ó. Eu vou passar pelo resistor ao contrário da corrente. Passar pelo resistor ao contrário da corrente é mais IR. Só que esse aqui é o I1 e o R1, ó. Fechei a malha, a soma disso tem que dar 0. Então, olha aqui, ó, eu tenho I1 e I2, eu tenho duas incógnitas. Aqui eu tinha I1 e I3. Eu não resolvo pela malha da direita. Pela malha externa, eu vou fazer do ponto F até aqui, ó, tá? Então, começando pela fonte 1, vou passar no sentido da seta, ε1 positivo. Fiz a volta, aqui não tem nada, aqui não tem nada. Cheguei no R2, no sentido da corrente, é menos IR. Baixei aqui, ó, vou passar pela fonte ao contrário da seta, menos ε2. Fiz a volta e vou passar por R3 no sentido da corrente, menos IR. Só que aqui é o I3, R3, ó. I3, R3. Fechei, né? Já cheguei lá de novo. Se eu fechei a malha, a soma tem que dar 0. Aqui, ó, eu tenho I2 e I3. Aqui eu tenho I2 e I1. Aqui eu tenho I1 e I3. Então, independente da malha, eu tenho duas incógnitas por equação. Todas as equações são válidas, eu poderia escolher qualquer uma para resolver meu problema. Mas todas têm duas incógnitas, então isso é resolvido por sistema em matemática. Ou seja, eu vou juntar duas equações para eliminar uma incógnita, tá? Quais duas equações? Quaisquer duas, eu escolho. Como nenhuma tem as mesmas duas, ó, essa aqui é I1 e 3, I2 e 1, I2 e 3. Eu vou pegar duas, por exemplo, eu vou pegar essas duas aqui, ó. Só que numa delas eu vou ter que fazer alguma substituição, por exemplo, isso aqui, ó, para ficar com as mesmas variáveis. Então, aqui no lugar do I3, ó, eu vou usar I1 mais I2, que aí eu fico com I1, I2, I1 e 2, aí eu consigo trabalhar no sistema matemático. Então, essa equação vai ficar assim, ó, ε1 menos I1R1, no lugar de 3, ó, I1 mais I2 vezes R3 é igual a 0. Então, isso aqui é ε1 menos I1R1 menos I1R3 menos I2R3 é igual a 0. Então, agora eu tenho I1 e 2, I2 e 1. Então, eu vou trabalhar com essas duas equações. Vamos colocar os números para vocês enxergarem melhor. Olha só, ε1 vale 12, I1 eu quero saber, R1 vale 4. Então, I1 eu quero saber, R3 vale 3. I2 eu quero saber, R3 vale 3. Então, essa minha equação fica assim, ó. 12, menos 4, menos 3, menos 7 e 1, menos 3 e 2 igual a 0. Agora, a outra equação, ó, então fiquei só com I1 e 2, né? A outra equação era menos I2 vezes R2 vale 2, ε2 vale 5, I1 eu quero saber, e o R1 vale 4. Então, eu vou juntar minhas duas equações para ver como que eu vou trabalhar. Então, a primeira aqui, ó, 12 menos 7 e 1 menos 13 e 2 igual a 0. A segunda, vou deixar na mesma ordem aqui, ó, menos 5 mais 4 e 1 menos 2 e 2. Eu preciso resolver esse sistema aqui, ó, com duas equações. Como que eu faço isso? Eu tenho que dar um jeito de somar essas duas equações e eliminar uma das incógnitas.
Depois que eu resolvo uma, eu resolvo a outra. Então, uma maneira de fazer isso é multiplicar por termos. Eu posso multiplicar qualquer coisa na equação, desde que dos dois lados da equação. Então, por exemplo, aqui vamos supor que eu quero tirar o I2 fora aqui, ó. Então, eu multiplicaria aqui em cima por 2 e aqui embaixo por menos 3. Então, ó, eu ficaria assim, ó, 12 vezes 2, 24. 7 vezes 2, 14. 3 vezes 2, 6. Essa é uma equação de cima. Ó, de baixo. Menos 5 vezes menos 3, 15 positivo. Mais 4 vezes menos 3, menos 12. Menos 2 vezes menos 3, mais 6. Então, agora, ó, se eu somar essas equações, ó, eu elimino o I2. Então, vai me sobrar isso aqui, ó. 24 mais 15, 39. 14 mais 12, 36, só que negativo, né? E 1 igual a 0. Então, eu fiquei com uma equação. Aliás, 36 não. 14 mais 12 é 26, né? Então, o meu I1 vai ser 39 dividido por 26. Se eu fizer isso na calculadora, ó, se fiquei só com uma incógnita, eu descubro o valor de I1, 1,5, eu estou calculando corrente, ampere. Se eu achasse um valor negativo, quer dizer que eu desenhei a seta virada aqui, ó, tá? Em termos numéricos, não vai mudar o resultado se eu desenhar a seta virada. Só vai dar um sinal de menos. Não existe corrente negativa. As correntes sempre dão positivas. Se eu montar a equação corretamente e desenhei aqui corretamente o meu sistema, a corrente vai dar positiva sempre, tá? Então, se eu achei a corrente 1, onde que eu acho I2? Qualquer equação que eu tenha I1 e I2, eu posso usar para calcular o I2. Por exemplo, eu vou pegar essa aqui, ó. Tá? É qualquer uma, todas têm que funcionar. Vou pegar essa aqui, ó. Menos I2 vezes 2, menos 5, mais o I1 que eu calculei vale 1,5, vezes 4 igual a 0. Então, menos 2 e 2 vai dar 4 vezes 1,5, isso aqui dá 6, menos 5 vai dar 1, né? Só que passando para o outro lado é menos 1. Então, I2 vai ser 1,5, né? 1,5 é 0,5 ampere. Então, eu calculei I1 e I2, eu preciso ainda calcular o I3. Como que eu calculo I3? Ou eu venho aqui e substituo na equação, ou eu lembro que I1 mais I2 é igual a I3, né? Regra dos nós. 1,5 mais 0,5, essa é a minha corrente que saiu da fonte, é a maior de todas, 2 ampere. Calculei, então, I1, I2 e I3, e eu sei agora olhar aqui todos os ramos, eu sei todas as correntes. Então, essa era a resposta da letra A. Resposta da letra B. Encontre a energia dissipada no resistor de 4 ohm. Olha qual que é o de 4 ohm aqui, ó. Em 3 segundos. Então, no resistor de 4 ohm, passa a corrente I1. A corrente I1 vale 1,5, tá? Então, vou fazer o cálculo aqui, ó, na letra B. Eu tenho... Na letra B, eu tenho um resistor, era o R1, né? De 4 ohm, eu tenho a corrente de 1,5 ampere. Eu quero calcular a energia em 3 segundos. Por que eu tenho tempo? Na verdade, a gente não tem fórmula de energia de resistor, a gente tem fórmula de potência de resistor, que a gente sabe que é I ao quadrado R. Né? No resistor 1 é corrente 1 e a resistência 1. Mas a gente sabe que potência
é, por definição, a energia no tempo. Então, a energia dissipada nesse resistor é esse valor da potência aqui, vezes o tempo. Por isso que eu preciso de tempo. Então, a corrente I1 era 1,5 ampere, a resistência R1, 4 ohm, e o tempo que o problema deu, 3 segundos. Então, cuidem, se o problema pede energia, é energia. Se ele fala em taxa de dissipação de energia, é potência. Toda taxa de fornecimento de energia ou de dissipação de energia é energia no tempo, é sinônimo de potência. Então, quando ele falar em taxa, ele está falando em potência. Quando eu falar em energia propriamente, é esse termo de energia aqui. Tá, então se fizer o cálculo, isso aqui vai dar 27 joule, que é a unidade de energia.